Graças a Deus. Boa noite, Central. Aleluia. Deus é bom? Sempre bom, né? Como o Senhor é maravilhoso comigo e com você. Como Ele é bom. Ele derrama dele, do Espírito Santo dele sobre mim, sobre você. Não é? Quem é o homem, disse um dos personagens das Escrituras, né? Jó. Falou, quem que é o homem para que Deus se lembre dele e coloque nele o seu Espírito? Olha o que Deus faz por mim e por você. Derrama sobre nós o seu Espírito Santo. Quantos aqui são gratos a Ele? Quantos são gratos? Amém. Olha para o teu irmão antes de sentar, só se você quiser e puder, eu insisto que você queira, tá bom? Mas que você diga para ele, olha, o Senhor quer avivar você. Deus quer te avivar. O Espírito Santo Ele quer avivar você, Ele quer arder no seu coração como um fogo. Como um fogo. Amém? Depois disso, se você já disse para umas 50 pessoas, não menos do que isso, aí você pode sentar. Se você só disse para 2 pessoas, você fica de pé, tá bom? Não senta não, está de castigo, brincadeira. Louvado seja o nome do Senhor. Amado, nós tivemos uma celebração aqui pela manhã, poderosa, sabe? Eu não consegui pregar pela manhã, você acredita? Não deu para pregar, né? A mensagem que eu vou trazer para vocês aqui agora, não deu para pregar, porque uma visitação tão forte do Espírito de Deus sobre nós, agora de manhã, né? Foi tão forte, tão gostoso, que aí, quando eu fui pregar, na hora que eu bati o olho no relógio, já era 11h20, 11h25, eu falei, como que eu vou pregar? Não dá para pregar. E eu joguei essa mensagem, joguei para domingo que vem, vocês acreditam? O pessoal da manhã, falei, se quer, vem domingo que vem. Ou vem à noite, né? E assim, tamanha a presença dele. Sabe, irmãos, eu acredito que você, que nós, precisamos, nesse tempo, mais do que nunca. É mais do que nunca, irmãos. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Nós precisamos de um avivamento. Sabe, irmãos? A Bíblia, eu preguei aqui domingo passado, e hoje eu vou continuar essa mensagem, não é? Eu preguei Evangelho de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, e os discípulos indagaram Jesus, né? Falaram, Jesus, então explica para a gente aí, conta para a gente, eles fizeram algumas perguntas para Jesus, né? Quando essas coisas vão acontecer, como que vai ser? E Jesus foi contando para eles, Jesus foi explicando para eles, tanto que eu não sei se você lembra, eu ia pregar essa mensagem que eu vou pregar aqui agora, eu ia pregar lá domingo passado, que é Mateus 25, que são as 3 parábolas de Mateus capítulo 25, mas aí quando eu estava estudando, eu falei, não dá, não tem jeito, eu tenho que explicar primeiro o capítulo 24, onde Jesus, ele esclarece muitas questões, não é? Ele fala principalmente sobre a sua vinda, e ele deixa claro, ele falou assim, olha, eu vou voltar, os sinais são esses, o dia e a hora, ele disse, ninguém sabe, ele deixou isso claro, mas ele deu alguns sinais para que nós prestássemos atenção, ele falou assim, ó, fiquem atentos, preste muita atenção nisso aqui, ó, preste muita atenção nesse sinal aqui. Uma das coisas que ele falou para nós, e que eu acho que tem tudo a ver com o tempo que nós estamos vivendo, se nós olharmos para esse momento da igreja, né, que é uma indiferença, irmãos. A Bíblia fala que haveria uma apostasia, essa palavra apostasia significa abandono, é o deixar mesmo, deixaria a fé, o amor de muitos se esfriaria. E aí, Jesus acrescenta ali em Mateus 24, ele fala uma coisa, ele fala, sabe, né, vai ser igual nos dias de Noé. As pessoas não perceberam, sabe, irmãos, se eu e você, se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, avivados, nós vamos viver uma fé, sabe, uma fé fria, uma fé, na verdade, morna, né? Lembra lá o que Jesus falou para aquela igreja lá de Laodiceia, capítulo 3 do livro de Apocalipse, depois você vê lá, pega lá, Jesus falou com aquela igreja, falou assim, vocês são mornos, vocês não são nem quente, nem frio, ele chegou ao ponto de dizer, quem dera vocês fossem até frio, Jesus fala, melhor ser frio, frio quer dizer o quê? Quem nem conhece, quem nunca ouviu o Evangelho, mas pelo menos tem a oportunidade de ouvir e ser incendiado. Agora vocês não são nem quente e nem frio, vocês são, diga comigo, mornos. E aí sabe o que Jesus falou do morno? Olha o que ele disse, vocês me dão ânsia, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca, diga comigo, misericórdia. Você está falando só para o papagaio de pirata? Só repetindo porque eu estou pedindo para você repetir? Ou porque você acredita nisso mesmo? Deus tem misericórdia de mim. Eu não quero ser essa igreja morna, essa igreja indiferente, essa igreja que nem está percebendo, nem percebeu, olha lá, Jesus disse, vai ser igual nos dias de Noé, nem perceberam. Noé entrou com a família dele para dentro da arca, irmão, entrou para dentro, e quanto tempo esse homem estava lá?
um pregador da justiça de Deus. A vida dele era um testemunho, igual a pastora falou, dessa frase do Billy Graham, que muitas vezes a Bíblia que as pessoas vão ler, a única Bíblia que elas vão ler, é a minha vida e a sua vida. A vida de Noé era um testemunho, ele viveu a vida toda dele para cumprir uma missão. Qual era a missão? Fazer a vontade de Deus, construir uma arca que Deus mandou ele construir, que nem fazia sentido, irmão, nem fazia sentido, mas ele, pela fé, a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11, diz que foi pela fé que ele obedeceu. E aí, irmão, aí entra o pulo do gato. A Bíblia fala que na hora, no momento, eu não sei a hora. Alguém aqui sabe a hora? Alguém sabe o momento? A gente não sabe. Mas Noé, ele recebeu de Deus. O próprio Deus veio a ele e falou: agora é a hora, Noé. Agora é o momento, Noé. Entra na arca, você e toda a tua família. Entra você e toda a sua casa. Deus o livrou. Sabe, irmãos, eu hoje vou falar, e isso acaba sendo um assunto escatológico. Escatológico significa estudo das últimas coisas, né? Que seria, essas duas palavras, no grego, significa estudo das últimas, escato e logia. Então, estudo, logia das últimas coisas, né? Escato. Então, nós vamos falar sobre esse tema hoje, sabe? E esse assunto, irmão, eu confesso para você, hoje eu estava ouvindo um gigante, um homem que eu tenho uma admiração tremenda sobre ele, e eu achei muito, muito humilde da parte dele, muito verdadeiro. Ele falando assim: tem que parar com essa coisa, sabe? A gente é cheio de certeza sobre esses assuntos, a gente quer ser assim os bastiões da verdade. Não, irmão, a verdade é que não há consenso. Eu particularmente, Claudinei, estudando e tentando compreender essas coisas. Irmão, eu tenho uma fé de que Jesus vai arrebatar a gente antes de vir a grande desolação, né, que a Bíblia fala, aquela grande tribulação. Eu estou com fé, eu quero. Quem quer ser arrebatado também? Glória a Deus por isso, eu quero. Mas eu posso aqui afirmar com todas as letras? Eu não posso. Eu não tenho condições. Eu já tive muito mais, quando eu era mais jovem, né? Era um pouco mais arrogante, sabe, irmãos? E eu tinha tanta resposta, eu era o homem das respostas. Hoje eu sou o homem de perguntas, hoje eu tenho mais perguntas. Só que me consolou, né? Porque esse pastor, assim, ele é um anjo da asa bem grande, né? É um bispo, na verdade, nem pastor ele já está lá, ele tem muitos pastores debaixo dele. Uma mega igreja, a igreja que ele pastoreia, assim, aquela mega igreja, assim, de milhares, né? E aí, ouvindo ele falando sobre esse tema, eu falei: ufa, eu achei que era só comigo, né? Então, assim, sabe, irmãos, eu quero muito que Jesus leve a gente para o céu, antes de vir o grande e terrível dia que a Bíblia fala. Eu quero muito, segundo aquilo que eu entendo pelas Escrituras, que Deus realmente, Ele tem uma inclinação por mim e por você. Ele tem um desejo, sabe, de nos guardar da hora do sofrimento, da hora da grande tribulação. Ele fez isso com Noé. Só que Noé, preste atenção, Noé, ele estava na presença de Deus. Noé estava diante de Deus. Noé estava servindo a Deus. Imagina, meu irmão, você viver uma vida para cumprir uma missão. Qual que era a missão? Constrói esse barcão aí, cara. Mas para quê? Para quê? Nem rio perto tinha. Mas então nem falar, no meio do nada ali, você ficar construindo um mega barco, porque é um mega, né, irmão? Vocês já viram a réplica da arca? Alguém já viu aqui? Tem um homem lá da Holanda, que ele sentiu o desejo e ele criou, ele recriou, né, segundo as medidas lá do livro do Gênesis, porque lá fala as medidas que teria, o tamanho, largura, comprimento, etc. e tal. O projeto está lá, né? O projeto está lá, projeto naval mesmo. Sabe, irmãos, quando você estuda esse negócio, não é sobre isso que eu vou falar, mas é muito interessante. Você sabia que quem entende, né, dessa questão naval, vai falar assim: não, aquilo não era um navio, e não era um navio mesmo. Deus não mandou aquilo ser construído para ser um navio. Não tem nada de navio aquilo. Tinha leme? Alguém ouviu falar que tinha leme na arca? Tinha leme ou não, irmãos? Não tinha, porque não era um navio. Aquilo lá era, sabe o quê? Era um lugar para boiar. E é perfeito, irmão. Perfeito para boiar. Aquilo tinha que boiar, e boiou. Aquilo flutuou. Aquilo não afundou de jeito nenhum, porque ele foi feito para flutuar. E Deus, a partir daquilo, Deus guardou aquela família, Deus guardou tudo aquilo que ele disse que deveria estar lá,
não é? E a Bíblia fala para mim e para você que hoje nós vamos provar algo muito parecido. Pastor, sério? Lógico que não vai ser por água, Deus prometeu que não destruiria mais Deus não traria mais juízo, né, sobre as pessoas através das águas da enchente, das águas do dilúvio. Deus não faria mais isso. Aí Deus deu um sinal, você já sabe, né, até comentei isso aqui domingo passado. Deus colocou um sinal, o arco-íris é um sinal que Deus disse: não destrua mais a terra por meio de dilúvio. Amém, povo de Deus? Então não vai acontecer mais isso aí. Não vai acontecer. Mas uma coisa, foi o próprio Jesus que falou: vai ser igual nos dias de Noé. A gente tem que prestar atenção nisso. Sabe, irmãos, quando Jesus veio pela primeira vez, eu falei isso aqui domingo passado, e hoje eu quero continuar falando com você. Pega a sua Bíblia aí, abra comigo primeiro em Romanos. Quero que você abra em Romanos, capítulo de número 2. Eu vou ler com vocês alguns versos. Romanos, carta de Paulo à igreja de Roma, capítulo 2, eu vou ler com vocês a partir do verso de número 6. A partir do verso de número 6. Olha aqui. Você está com o santo livro aí? Vamos declarar, como a gente sempre tem feito, vamos declarar: lâmpada para os meus pés. Você acredita nisso mesmo? Então fala aí: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra, Senhor. Eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Ela é uma espada de 2 gumes, corta por dentro e por fora. Ela é eficaz. Sobre a tua palavra eu vou lançar a minha rede nessa noite, porque eu sou tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Diga: eu tenho tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho, e eu posso tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso. Diga comigo assim, diga: a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. Então vamos ouvir o que diz a palavra de Deus no texto, na versão da tradução da minha Bíblia, que é a Nova Versão Internacional. Diz assim: olha, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Todo mundo, irmão, fica tranquilo, Deus vai retribuir. Não sei se você fica tranquilo com essa notícia, né? Porque Deus vai, Ele é o justo juiz, já vou falar sobre isso. Ele vai retribuir cada um segundo o seu procedimento. Segundo, tem outras versões que vão dizer segundo as suas obras. Verso 7, Ele dará a vida eterna aos que, preste muita atenção nessas palavras, aos que persistindo em fazer o bem. Diga comigo: persistindo em fazer o bem. Meu irmão, você tem que persistir. Alguns já querem desistir logo no começo. Ó, irmão, entenda uma coisa: melhor do que o bom começo é o bom fim. Às vezes você começou bem, mas se você terminar mal, o que adianta? Deus quer que você termine bem. Persista, insista, continue, persevere. Persevere. Esse é o segredo de uma vida cristã vitoriosa. Paulo chegou no final da caminhada, da jornada dele, e falou assim: ó, eu corri a carreira inteira. Não corri. A vida cristã, irmão, não é uma corrida de 100 metros. Amém? Não é, irmão. Não é aquele tirinho lá que você dá, lógico, requer muito esforço, uma explosão violenta. Então, correu, atravessou, pronto. Não. É uma maratona. Maratona, meu irmão, você precisa ter fôlego, hein? E durante o caminho tem que beber água, é uma coisa, tem que tomar um isotônico lá para repor, não é? Por quê? Porque é uma maratona. Assim é a vida cristã. Assim é a vida cristã. De vez em quando dá até umas cãibras na jornada, né, irmão? Está lá no caminho, você fala: meu Deus do céu, não vou conseguir não. E aí você clama, né? Clama, quem foi para o Legendários, clame ao Legendário, número 1, meu Deus do céu, não aguentava mais ouvir esse negócio. Clama, a gente clama pelo socorro, a gente clama pela ajuda, que o Senhor venha nos socorrer. Porque a gente quer chegar, lá na linha de chegada. Paulo disse: ó, eu cruzei a linha de chegada, eu fui até o fim. Declara comigo aí, diga: eu vou até o fim. Diga: eu não vou desistir.
Só se você quiser e puder. Eu sei que vocês não gostam, irmão, mas eu, né, cheguei numa fase da minha vida que eu não estou mais tão preocupado com esse negócio de você gosta ou não gosta, tá? Então, assim, irmãos, mesmo sem gostar, se eu fosse você, eu falaria para alguém, eu falaria assim, não desiste por nada. Por nada. Ah, tá, deixa eu acrescentar. Por nada nem por... Ah, vocês sabem, né? Nem por ninguém. Não desiste por nada, nem por ninguém. Olha aqui o que o texto está falando. Persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas verso 8, haverá ira e indignação para quem? Os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Verso 9, haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu, mas depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Preste atenção que eu quero que essas palavras aqui saltem aos seus olhos, porque a partir disso eu quero construir com você então essa mensagem. Verso 11. Pois em Deus não há parcialidade. Amém? Diga comigo, Deus não tem parcialidade. Sabe, irmãos, eu vi agora, né? Parece que Deus já, para nos ajudar, até para trazer uma mensagem para vocês, Deus coloca as coisas no colo da gente. Eu não lembro agora onde, assim, mas eu vi, né? Eu fiquei chocado. Ah, tá, é um grupo que eu tenho de WhatsApp, que é aquele que eu já falei assim, vou sair desse grupo aqui, porque ele manda milhares de mensagens por dia, que é notícias, é um grupo de notícias, não sei o que, terra. Alguém faz parte desse negócio aí? Né? É terra, não sei o que, terra lá, e me botaram nesse grupo, e eu estou lá, e é notícia o dia todo, sabe, irmão? Então, assim, eu fui, na hora que eu fui deletar, porque eu não vejo, teve uma época que eu via, tá? Na época, um tempo atrás, eu estava quase doente, porque eu ficava vendo as coisas o dia todo, eu via aquilo assim, eu ficava desesperado, irmão, lá uns tempos atrás, você lembra lá o ano passado? Teve aquele período lá, aquilo estava me consumindo, aí eu falei, não vejo mais, e tal, mas estou lá, não sei porquê, ficou lá esse negócio, foi nesse grupo aí, e eu, na hora que eu vou deletar, fui deletar tudo assim, entrei para deletar, aí eu vi lá, juíza, olha isso, eu falei, aí eu não sabia, porque eles são espertos, irmão, aquele troço dá uma fisgada, não sei, vocês já viram? Você fala assim, não, deixa eu ver onde que é, esse que eu vi, eu queria saber se era no Brasil, né, e não era, você acredita que era nos Estados Unidos? Uma juíza, lá, ela estava numa causa lá, fugiu o termo aqui agora, ela estava lá num julgamento, melhor dizendo, né? Júri, tribunal do júri, envolvia assassinato e tal, e a mulher, a juíza, na hora do julgamento, sabe o que ela estava fazendo? Ela estava conversando no WhatsApp, falava assim, nossa, não suporto esse promotor, olha, não sei o quê, aí o advogado, que era advogado de defesa, nossa, que homem mais lindo, mandando pelo WhatsApp na hora, mandando, que homem mais lindo, eu ficava ouvindo ele por horas, maravilhoso, aí tirando sarro dos jurados que estavam lá, que criatura mais abjeta, desse jeito, irmãos, nós estamos falando de juiz, que era para ser o quê? Gente imparcial, no mínimo, né, irmão? A pessoa, ela tinha que ser imparcial, mas não é. Nós não vamos encontrar isso aqui nesse mundo. Amém, povo de Deus? Não vai, não adianta, irmão. Não, fulano, não se iluda. Não se iluda. Você leu aqui comigo? Capítulo 2, versículo 11. Sabe quem que é imparcial? Deus. Sabe quem vai julgar com imparcialidade? Diga comigo. Deus. Sabe, há um clamor no mundo, sim ou não? Por justiça. Quantos aqui têm sede de justiça? Aí, se falar isso, todo mundo quer justiça, irmão. Só que assim, eu quero te lembrar de algumas coisas. Sabe que, já ouviu aquela frase que diz assim, pau que bate em Chico, bate em Francisco também. A gente precisa tomar muito cuidado, sabe, irmãos? Eu estou acostumado com pessoas que às vezes elas têm um senso de justiça um pouco distorcido. Sabe? Eu até concordo. Você já viu gente lá de fora que fala assim, esses crentes, eles são muito julgadores.
Eles julgam muito as pessoas. Você já ouviu alguém falando isso aí? Já ouviu? Sim, eles falam. Eles falam. Não, esse pessoal aí julga muito. Vocês não podem me julgar. É muito comum isso aí, né? Vocês não podem me julgar. Quem é você para me julgar? Sabe, querido, de verdade, eles têm um pouco de razão. Eles têm um pouco de razão. Porque o único que pode mesmo, o único que tem essa autoridade e que tem esse lugar de imparcialidade é Deus. É só Deus. O justo juiz é Deus. Ele conhece, irmão, tudo que eu não conheço. Ele é um Deus, preste atenção, que Ele sabe das atenuações. Às vezes a gente fica preocupado, né? Não, Deus sabe. Sabia que até na lei dos homens tem os atenuantes? Quem já ouviu falar dos atenuantes? Já deve ter ouvido falar, né? Não vou ficar aqui falando sobre direito, não. Deve ter advogado aqui, eu acho que daqui a pouco vai falar assim, não, pastor, está se achando. Não, minha área é teologia, né? Minha área é Bíblia. Mas assim, eu entendo um pouco. Tem lá, né? Atenua, né? Uma pessoa, por exemplo, ela pode às vezes cometer um assassinato, como um caso de um rapaz que eu conheci, e a situação dele era das piores, porque ele, por vingança, ele foi lá e matou, e o que estava pegando, que não tinha, os advogados, tudo doido, né? Criminalista, sabe tudo, os caras dão um show lá, mas não estava conseguindo, sabe por quê? Porque ele pegou o cara na traição, traiçoeiro, ele deu um tiro na nuca do cara. Diz que se fosse pela frente, conseguia resolver o trem. Agora, como ele deu pelas costas, deu na nuca do cara, né? Um caso gravíssimo, envolvia estupro, etc. e tal, e ele foi para se vingar, e ele deu esse tiro. E aí os caras não estavam conseguindo, por quê? Porque ele não tinha atenuante. Foi doloso, triplamente qualificado, porque o cara, ele bolou, ele fez isso, ele fez aquilo. Misericórdia. Sabe, Deus, ele conhece os atenuantes. Por exemplo, nessa situação desse rapaz, imagina, tinha um membro da família dele que tinha sido abusado, estuprado. Ele estava endemoniado mesmo, com sangue nas vistas, com vontade de derramar sangue. Como que fez isso? Não é? Sabe que o único que conhece o mais profundo das pessoas, o que está lá dentro, é Deus. O homem pode não saber, Deus sabe. Você leu aqui comigo que Ele é o justo juiz que julga Ele julga com imparcialidade. A gente pode confiar nele. Sabe, meu irmão, quando Jesus veio da primeira vez, quando ele nasceu, um bebezinho, né? Todo frágil, quem lembra da história? Foi colocado lá numa manjedoura, numa estribaria, não é? Ali, o único lugar que tinha para ele, tentar achar uma hospedaria, um outro lugar, não acharam lugar. Tiveram que colocar ele lá, né? Numa estribaria. Colocaram ele numa manjedoura, nasceu aquele bebezinho todo ali, todo vulnerável, e tentaram destruir, matar ele desde pequenininho, tentaram de todas as maneiras. José e Maria teve que fugir e tal, e aí Jesus viveu aquela vida dele, sem pecado, Jesus não pecou, e Jesus o tempo todo, leia as escrituras, sabe o que você vai descobrir, meu querido? Que Jesus não condenava as pessoas. Pega aí a Bíblia, vou passar aqui, está ligado aí já? Lá, encarando Jesus, o supremo juiz. Hoje eu vou falar sobre isso aí, porque eu vou pregar Mateus capítulo 25. Mas antes, olha lá, o que diz o texto aí, que eu não estou conseguindo ler o texto lá, né? Mas eu vou ler aqui atrás. Pois Deus enviou, João capítulo 3, versículo 17, anota aí. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para... Jesus não veio condenar, irmão. Pelo contrário, olha lá, Jesus veio para quê? Para que este fosse salvo por meio dele. Jesus veio para salvar. Me encanta, irmãos. Eu acho que talvez uma história que mexa mais comigo do que a história da mulher pega em flagrante adultério. Quem lembra? Irmão, a lei dizia o quê? Essa mulher ela tem que morrer. E como que elas eram sentenciadas à morte? Qual que era a pena capital? Qual que era? Apedrejamento. E aí chegou aquela turba, né? Aqueles homens cheios de justiça própria. Agora nós vamos pegar esse Jesus aí. Vamos ver o que ele vai fazer. Jesus estava lá. Essa mulher foi pega em flagrante adultério. E a lei de Moisés diz que ela deve morrer. Irmãos, olha o nível da inteligência emocional de Jesus numa situação dessa. Olha como Jesus lidou com a situação.
Vocês conseguem enxergar isso na Bíblia? Irmão, a Bíblia fala que Jesus parou, ele não respondeu ninguém. A Bíblia diz que ele abaixou e diz que ele começou a escrever na terra. Pastor, o que Jesus tem lá? Os caras que conjecturam, um fala uma coisa. Não, perde tempo que isso aí não. E isso é tão irrelevante. Mas a Bíblia diz que depois de Jesus refletir, ele se levanta e fala para esses homens assim, ó, faz o seguinte, daqui, quem não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra. Atira a primeira pedra, se você não tem pecado, pode atirar. Irmão, que coisa. A Bíblia diz que naquele momento, começou a ir embora, desde o mais velho, até o mais novo. Por quê? Porque a justiça humana, ela rui. A justiça humana, irmão, ela não passa, a Bíblia fala de um trapo imundo. Não passa de um trapo imundo. E eles vão embora, todos eles, um a um, foi indo embora, e de repente fica só Jesus e aquela mulher. Jesus poderia acusar ela, podia ou não podia? Jesus nunca pecou. Se tem alguém que podia pegar uma pedra e tacar naquela mulher, é Jesus. Ele podia julgar ela. O que você fez? Por que você fez isso? Que absurdo. Não, não. Essa palavra não saiu da boca de Jesus. Pelo contrário, Jesus olha para a mulher e fala assim, filho, onde que estão aqueles que te acusavam? Cadê eles? E ela, foram todos embora, lógico. E Jesus olha para ela e falou, então, eu também não vou te condenar. Eu não te condeno. Glória a Deus. Que Jesus maravilhoso, que Jesus lindo. Amém? Vocês concordam? Que história maravilhosa. Só que bom que essa história não para por aí, né, irmão? Que bom. Porque se essa história parasse por aí, dissesse assim, ó filha, eu também estou te perdoando, então ó, sem problema, vai embora. É como se Jesus, ele estivesse estimulando naquela mulher a impunidade, como se Jesus estivesse dizendo para ela, ó, não tem problema não, vive do jeito que você quiser. Faça do jeito que você quiser, não vai ter consequência. Jesus não falou isso para ela. Jesus teve misericórdia dela porque ele veio para salvar. Ele não veio para condenar. Só que daí ele fala, filho, ó, uma palavra de conselho para você. Ela podia seguir ou não. Como diz Deuteronômio, capítulo 30. Deus coloca diante de nós vida e bênção e maldição. E aí Deus fala assim, ó, eu te aconselho, escolhe, pois, a vida, escolhe, pois, a bênção, para o teu bem e para o bem da tua descendência. Jesus dá uma palavra de conselho para ela. O Jesus que salvou ela, irmão. Jesus livrou ela da sepultura. E não era só da sepultura, livrou ela de uma morte terrível, de um sofrimento terrível. Ele resgatou ela. E Jesus fala para ela, filha, não faz mais isso. Vai, mas não peques mais. O que vocês acham que estava implícito nessas palavras de Jesus? É como se Jesus, embora ele não fez um sermão para ela, mas é como se ele estivesse dando uma lição para ela, falando assim, minha filha, ó, entenda uma coisa, eu te resgatei agora, mas vai chegar um dia, vai chegar uma hora, em que as coisas vão ser diferentes. Ele estava ali como Salvador, ele estava ali, meu irmão, para perdoar, para resgatar, mas a Bíblia diz, que um dia, e nós lemos semana passada, Mateus capítulo 24, nós lemos aqui, que ele vai vir com poder e glória sobre as nuvens, e os anjos dele virão com ele, todo o exército celestial, só que ele não vai vir mais nessa condição vulnerável, como ele estava, não, irmão, ele vai vir como justo juiz, amém, povo de Deus? Quantos entendem isso? Esse Jesus que resgatou aquela mulher, ele vai voltar, e dessa vez, ele vai voltar para julgar, também aí ó, Mateus 16, 27 diz assim, pois o Filho do Homem, como eu já falei, virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então, recompensará cada um, de acordo com o que tenha feito. Você está vendo como o cenário mudou? No primeiro, ele veio para quê? Para salvar, ele disse, eu não vim condenar, eu vim salvar.
Tanto que ele mandou a gente fazer a mesma coisa. Ele falou assim, ó, eu vim buscar e salvar o perdido. Olha a declaração nossa de missão de igreja, irmão. Nós estamos aqui para ir, não estamos para julgar ninguém, não. Nós estamos olhando para a pessoa e falar assim, pecador, pelo contrário. Pelo contrário, nós estamos aqui para dizer assim, ó, Deus quer resgatar você. Deus quer transformar a tua vida. Deus quer. Ele quer te dar uma nova chance. Quantos creem nisso? Uma nova oportunidade, um recomeço. Deus quer. Deus não está olhando para aquilo que você passou, aquilo que você foi, aquilo que você fez. Pelo contrário, a Bíblia diz que Ele chama todos ao arrependimento. Só que a Bíblia diz que quando Ele voltar, a Bíblia está dizendo para nós aqui que Ele vai vir com poder e glória, com os seus anjos, e então Ele vai recompensar cada um de acordo com o que tenha feito. Sabe, irmãos, Jesus vai voltar, e Ele vai julgar cada um de nós, segundo os nossos atos. Segundo os nossos atos. Eu, você vai ser, todos nós vamos comparecer. Existe um ledo engano, existe um entendimento equivocado, porque muitos cristãos, muitos crentes, nascidos de novo, foram perdoados por Deus. Deus nos perdoa de todos os nossos pecados, do passado, do presente e do futuro. Se Jesus tivesse perdoado só os pecados que a gente cometeu no passado, irmão, ninguém ia entrar no céu do mesmo jeito, porque você continua pecando. Nós pecamos, amém? Ele perdoou os pecados do passado, os do presente e os do futuro. O sangue de Jesus nos lava de todo pecado. Só que, irmão, você precisa entender uma coisa. A salvação é um presente, amém? A salvação é um presente. Efésios capítulo 2, verso 8, diz lá o quê? Pela graça vocês são salvos. Isso é um presente de Deus, é um dom de Deus, mediante a fé. É pela fé. Você tem fé? Você crê mesmo? Você crê que Jesus morreu na cruz, naquela cruz, no teu lugar? Quantos creem nisso aqui? Ele morreu a tua morte, Ele estava morrendo por tua causa, por causa dos teus pecados, para te dar a vida dele. Você acredita nisso? Então, amém. Amém, irmão. Você recebeu. É um presente, a salvação é um presente. Só que isso, irmão, não nos torna imunes ao juízo de Deus. Esse juízo que nós vamos passar, que você, que eu, que nós vamos estar diante de Deus, ele não é para condenação eterna. Jesus não vai mandar você para o inferno, não. Tem um livro que a Bíblia chama, lá Apocalipse fala assim, que é o livro da vida eterna. Diz comigo, livro da vida eterna. Diz que abriu aquele livro, irmão, e todo nome que foi achado lá, recebeu a vida eterna. Vida eterna com Deus. E o que não foi encontrado nesse livro, já eu vou falar sobre isso aqui. Então assim, já está condenado, porque não foi encontrado. Agora, não existe só o livro da vida eterna. Não existe. Existe um outro livro, que esse livro diz que nós seremos julgados por tudo aquilo que fizemos, por tudo aquilo que não fizemos, mas não é só por isso. Sabe por quê, irmão? Porque Deus, como eu disse, Ele conhece o mais profundo. Deus conhece as intenções dos nossos corações. Vocês já perceberam, e eu vejo isso demais, eu lido com isso, porque eu lido com muito conflito de pessoas. Gente que está brava com a outra, que está com raiva da outra, que quer matar a outra, e que tem ódio da outra, e tem gente que quer sair da igreja, porque o fulano fez isso, fez aquilo, isso é comum. E normalmente, sabe como que eu vejo essas situações, eu lido com essas situações, eu falo assim, meu Deus, como o ser humano é comédia. Eu falo dentro de mim, né, irmão? Não falo para a pessoa, não. Mas dentro de mim eu fico pensando assim, falo, meu Deus, como é comédia? É comédia, é fanfarrão. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas na sua natureza, elas são assim. Para os outros, irmãos, elas querem juízo. Os outros, justiça. Só que quando diz respeito a elas querem misericórdia. Você é assim, eu sou assim também. Irmão, todo dia, eu até brinquei de manhã, eu sou católico apostólico. Não sou romano. Já expliquei esse negócio aqui, quem não estava e não sabe, vai sair daqui com o cabelo de pé. Como que esse pastor fala isso? Mas eu sou católico apostólico, não sou romano, graças a Deus, mas assim, irmão, todo dia eu rezo. Todo dia eu faço uma reza, porque a ladainha é reza, né? Então todo dia eu faço uma reza, uma ladainha, todos os dias, de verdade. Eu acordo de manhã e eu já faço essa reza, entre algumas que eu faço, e uma que eu faço é assim, Senhor, obrigado, porque a tua misericórdia, ela se renovou sobre mim, mais um novo dia, aleluia,
Aleluia, grande, Senhor, é a tua misericórdia, grande é a tua fidelidade. A palavra diz que as misericórdias do Senhor são a causa, são o motivo de nós não sermos consumidos. E elas se renovam toda manhã, cada novo dia, irmão. Grande é a bondade de Deus, grande é a sua fidelidade. Eu declaro isso aí. Eu declaro isso aí. Por quê? Porque eu quero misericórdia. Você também quer misericórdia, sim ou não? Só que, irmão, a Bíblia diz para mim e para você que aquele que usa de misericórdia vai receber misericórdia. Essa história, irmão, de misericórdia para mim e juízo para o outro, isso não cola com Deus, não. Isso não cola com Deus, não. Você já percebeu que as pessoas, às vezes, elas causam mal no outro? Você mesmo, eu também, né? A gente faz o mal, mas aí a gente, na hora que a gente tem que lidar com aquilo, sabe o que a gente fala? Não, Deus conhece meu coração. Deus sabe que, geralmente a gente diz, Deus conhece a intenção do meu coração. Você já viu isso? Você já viu? Né? A atitude pode ter sido péssima, a pior, a atitude. Mas a gente não quer ser julgado pelas nossas obras. A gente quer ser julgado pelas nossas intenções. A gente costuma dizer para nós mesmos, mentalmente a gente diz, e às vezes a gente chega a dizer para a própria pessoa que está ofendida conosco. A gente diz, você não, Deus conhece. Deus sabe que a minha intenção foi das melhores. Porque nós somos assim, irmãos. A gente quer juízo para os outros, mas a gente quer misericórdia para nós. Sabe, queridos? Mais uma vez, eu vou me valer de Romanos capítulo 2, versículo de número 11. O único que julga imparcialmente é Deus. É Deus. E quando Ele voltar, Ele vai nos julgar. Só que deixa eu contar uma coisa para você. Ele tem autoridade para julgar, lógico, né? Mas eu preciso contar uma coisa para você aqui. Olha lá, por que Jesus ele pode nos julgar? Jesus Cristo é o único apto para julgar a humanidade. Sabe por quê? Porque Ele vê perfeitamente, Ele ama perfeitamente e Ele é perfeitamente justo. Amém, povo de Deus? Há consenso aqui sobre isso, sim ou não? Uai. Ele pode, Ele vai nos julgar. Nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Você e eu, todos nós. Não é para perda da salvação, não, porque se Ele deu para você a salvação, Ele diz, aquele que vem a mim, eu não lanço fora de jeito nenhum. Né? Ele não vai tomar o que Ele te deu. Só que, irmãos, entenda uma coisa. Todas as nossas obras, tudo aquilo que eu fiz, por meio desse corpo aqui, tudo que eu fiz, vai passar pelo escrutínio do juízo de Deus. E eu estou te perguntando aqui agora, quando você comparecer diante do tribunal de Cristo, quando nós comparecemos diante do tribunal de Cristo, as nossas obras elas vão permanecer de pé? Aquilo que eu fiz, aquilo que você fez, vai permanecer de pé? A Bíblia fala que vai haver um fogo, irmão, e tudo que a gente fez, tudo, se for palha, se for feno, se for madeira, vai ser queimado pelo fogo. Se você usou material de segunda qualidade, não adianta ter expectativa que isso vai permanecer diante de Deus, porque isso vai ser aniquilado. Isso não vai permanecer diante de Deus. Agora, sabe, eu quero te ajudar. Deixa eu te ajudar? Amém? Quantos querem? Eu quero ajudar você. Na verdade não sou eu, não é porque eu sou bom não, irmão. Eu quero ajudar você porque Deus quer ajudar você. Foi Jesus que fez isso. Foi Jesus. Ele parece, né? Olha lá, um dia todos nós teremos que encarar o Supremo Juiz. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Como que nós vamos ser julgados por Jesus? Como que você vai ser julgado? Como que eu vou ser julgado? Presta atenção nisso. Quando Jesus voltar, todos nós seremos julgados segundo 3 grandes áreas de mordomia. 3 grandes áreas, que é Mateus capítulo 25. Amém, povo de Deus? Amém? Então, vou contar uma história para vocês aqui, e alguns vão se identificar e talvez vão até dizer assim, não, aconteceu comigo também. Quando eu era menino, quando eu estudava, tinha uns professor figura. Inclusive, eu dava aula e eu era um tipo de professor figura, irmão. Sabe, eu sou meio assim, eu sou meio na contramão do sistema, eu não concordo com algumas coisas, então eu fazia de um jeito diferente, né? Mas da minha cabeça mesmo, né? Fazia de um jeito diferente. E eu tinha uns professores diferentes. Eu não sei, eu acho que vai ter alguém aqui também que teve essa experiência. Você acredita que eu tive um professor que antes dele dar a prova, sabe o que ele fazia? Ele passava a prova para a gente. Alguém já passou por isso aqui? Olha lá, 1, 2, quem mais? Olha lá,
Cheio de professor assim. Eu tive professor assim. Ele passava a prova no quadro e dizia assim, ó, essas questões vão cair. Estuda para a prova. Irmão, incrível. Que eu ainda consegui errar, mesmo com o professor passando assim. Eu sou burro mesmo, né? Só pode, irmão. O professor passou as questões, disse, ó, vai cair isso aqui. Estuda para a prova, estuda isso aqui. Era só estudar aquilo lá. Mas, irmão, consegui errar mesmo o professor dando a cola da prova. Então, irmão, aconteceu isso de verdade. E realmente errei questões que o professor tinha passado elas. Errei. Mas sabe, Jesus fez a mesma coisa por mim e por você. A mesma coisa. Ele disse assim, ó, vocês vão passar por um teste, vocês vão passar por uma prova. E essa prova são três principais questões que você vai ser julgado. Quantos querem aprender essas questões aqui? Olha lá. Então eu quero correr com você. Primeiro, a primeira parábola. Eu não vou ler a parábola, isso é tarefa para casa. Igual a escola, irmão. Você vai chegar na sua casa, o que você vai fazer? Diga comigo assim, leia Mateus 25. Se ainda não sabe de cor Mateus 25, misericórdia, já está reprovando já. Dá tempo ainda, presta atenção, ainda dá tempo de você recuperar a nota, amém? Amém? Dá tempo de você recuperar, mas depende, você tem que estudar. Bem-aventurado, Salmo capítulo 1, verso 1, bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor, na palavra do Senhor de dia e de noite. É bem-aventurado, bem-sucedido, irmão. Você vai ser abençoado. Medita, meu irmão. Mateus 25 tem 3 parábolas. A primeira delas conta a história de um senhor que ele confiou nos seus trabalhadores. Diz que ele chegou para um, chamou ele e falou assim, vem cá, Túlio, estou aqui, 5 talentos. 5 talentos, já vou explicar o que é talento. 5 talentos, segundo a capacidade do Túlio. Ele falou, Túlio, 5 talentos. O que era um talento, irmão? Talento era uma unidade financeira, uma medida financeira. Mais de 30 quilos, ou de ouro ou de prata. O texto não fala. Se for de ouro, irmão, é incalculável. Imagina só, 5 talentos de ouro, 32 quilos ele vai pedrada, 32,600, se não me engano, tá? Não lembro não, os curiosos podem olhar aí, tem até na Bíblia ali, tem um negócio, você clica já sai, tá? Então assim, imagina só, é muito dinheiro, irmão, muito dinheiro, não é? Eu estou errando, esse não é o primeiro texto, esse é o segundo. A mordomia da fé fala das 10 virgens, é a primeira parábola, eu errei, as 10 virgens, quem lembra da parábola das 10 virgens aqui? Você já deve ter ouvido, então a primeira é das 10 virgens, diz que haviam 10 virgens, e elas estavam aguardando o noivo vir. Só que o noivo demorou para chegar. Estava tarde, irmãos. E elas estavam lá com uma lamparina, com uma lâmpada, isso. Né? É a primeira história, a primeira das 3 parábolas. A primeira é das 10 virgens. E aí, o noivo demorou a chegar, irmãos. E elas estavam com aquela lâmpada lá, e elas não estavam aguentando. E sabe o que aconteceu? Diz que 5 daquelas virgens, elas não foram prudentes. Não foram prudentes. Presta atenção nessa palavra. Qual que é a palavra? Prudente. Elas não foram prudentes. Elas não tinham azeite suficiente na sua lâmpada, porque a lâmpada, para você entender, aquela candeia, ela era alimentada pelo azeite, o óleo era que alimentava e que gerava luz. Só que elas não tinham, estava acabando o óleo. Estava acabando, disse que estava tarde da noite, elas não aguentaram, elas dormiram, só que estava chegando a hora, disse que elas até ouviram um grito, ó, o noivo está chegando. Igual a gente está falando aqui na igreja, Jesus está voltando, irmão, Jesus está vindo, o noivo está voltando. E aí, elas, ai meu Deus do céu, o noivo está, ai, mas nossa lâmpada está apagando. Nossa lâmpada está apagando. Sabe o que elas fizeram? Foram nas outras assim, falaram assim, dá um pouquinho do azeite de vocês para a gente colocar na nossa lâmpada. As outras não são bobas, né? As outras não são bobas, sabe o que elas falaram? Não dá. Se a gente der para vocês, vai faltar para a gente. Ah, vocês têm dinheiro. Elas tinham dinheiro, irmãos. Elas tinham condições, presta atenção nisso aqui. Elas tinham condições, mas elas foram imprudentes, foram nécias. Elas poderiam, mas elas não fizeram, irmãos. O que isso fala para mim e para você? Sabe, irmão, eu acredito mais que você pode. Eu acredito mais que você tem condições, sim, mas muitas vezes, sabe o que nós estamos fazendo? Sabe o que você está fazendo? Sabe o que eu estou fazendo? Nós estamos sendo imprudentes, estamos sendo nécios.
Elas não fizeram o que elas tinham que fazer. Elas não levaram consigo o azeite. E aí a lâmpada estava quase apagando. O que elas fizeram? Então vamos lá na cidade comprar. Vamos lá comprar. Só que na hora que elas foram comprar, sabe o que aconteceu? O que aconteceu, irmãos? O noivo chegou. E o noivo entrou com as 5 virgens na recâmara. E ele fechou a porta. Depois que ele entrou e fechou a porta, elas chegaram logo depois. E elas disseram, estamos aqui, chegamos. Ele falou, não, agora não. Agora não dá. A porta já está. O que isso fala para mim e para você? O que isso fala para mim e para você? Sabe, irmãos, Deus confiou algo muito precioso para nós. Deus deu algo muito precioso. E nós precisamos cuidar disso que Deus nos deu. Por isso que a palavra mordomo, né, mordomia, o Carlos falou aqui, dispenseiro, melhor dizendo. Né? Dispenseiro seria o mordomo, é o administrador, é aquele quem o seu Senhor confiou algo a ele. E Deus confiou algo a mim e a você, amém, povo de Deus? Sabe qual que é a coisa mais preciosa que Deus tem confiado para nós? É a nossa fé, irmãos. Sabe, nós vamos ser julgados pelo modo como cuidamos da nossa fé e do nosso fervor espiritual. Se eu fosse você, eu desamarrava essa cara. Se eu fosse você, eu descruzava o braço. Se eu fosse você, sabe o que eu fazia? Eu clamava pela misericórdia de Deus, dizia, Deus, ainda bem que eu estou aqui e o Senhor está me dando mais uma chance. Ainda bem, que ainda há tempo. Ainda há tempo, irmão, há tempo para você, há tempo para mim. Deus está nos advertindo. O dia do Senhor está próximo. E a palavra é o seguinte, depois que a porta fechar, é como a arca, vai ser como nos dias de... As pessoas não perceberam. Quando a porta fechou, irmão, deve ter sido um desespero, né? Imagina na hora que a água começou, diz que as fontes do abismo, não parava de chover, e fontes do abismo foi subindo. Na hora que o nego estava com a água pelo pescoço, vocês acham que eles foram bater aonde? Onde que eles foram bater? Lá no barquinho, lá no barco do homem lá, que ele tirava o sarro. Fala, louco, biruta, fica aí com essa conversa. Você é louco, rapaz? Que conversa fiada, que Deus falou o quê? Que Deus fala nada, que nem existe Deus. É, irmão. Mas na hora que a coisa pegou, com certeza. Só que aí, meu amado, a porta já estava? Então cuida daquilo que você recebeu. Deus te deu. Cuida. Você está zelando da sua fé? Do seu fervor espiritual? Eu falei aqui. Apocalipse capítulo 3. Deus veio para uma igreja e falou assim, o que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Vocês pensam que vocês são ricos? Vocês pensam que vocês têm tudo? Vocês não têm falta de nada? Mas eu estou aqui para dizer para vocês, vocês são pobres, vocês são cegos, vocês são nus. Deus falou com essa igreja, Jesus falou com essa igreja. Vocês não são quente, vocês não são frio, vocês são morno. Vocês acham que vocês não precisam de Deus, não precisam do Espírito Santo. Vocês acham que o dinheiro de vocês compra tudo? Vocês acham que a condição de vocês, que vocês não precisam de nada? Deus acusou essa igreja, Jesus acusou essa igreja. Sabe o que essa igreja tinha feito? Deixa eu falar, igreja não é esse prédio aqui não, amém, irmãos? Amém, irmãos? O que é a igreja? Somos nós. Então pensa, reflita aqui nessa noite. Porque Jesus disse, eu estou do lado de fora aqui. Alguém fechou a porta da igreja. Na minha cara. Me colocou do lado de fora. Tudo bem. E olha como ele é misericordioso, porque ele ainda, esse é o tempo da graça, esse é o tempo da misericórdia. Ele diz, eu estou insistindo com você. Eu estou batendo na porta. Eu estou batendo. Se alguém aí, alguém, abrir a porta, se alguém tiver coragem, se alguém prestar atenção e abrir a porta, eu vou entrar. E eu vou cear com essa pessoa. Sabe? Será que você está cuidando daquilo que Deus concedeu a você, daquilo que Deus deu a você? Porque Ele deu a você. Coisa mais preciosa, irmãos. O apóstolo Paulo, no final da jornada dele, da carreira, eu falei até aqui, não terminei o texto, mas ele disse, eu corri toda a carreira, eu lutei o bom combate. É sofrido, irmão. É uma luta. Não é, irmãos, não se iluda.
como alguns querem pintar aí, né, aquele cenário assim, é um mar de rosas. Não é um mar de rosas. Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições. Irmão, e nós temos mesmo. Nós passamos por adversidades, nós enfrentamos oposição. Mas acredite, Jesus disse, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Irmão, nós temos tribulações. Paulo disse, eu lutei o bom combate. Você está lutando o bom combate, querido? Porque tem combate que a gente luta, que eu vou falar para você. Que perda de tempo, hein? Que perda de tempo, gastando energia, se cansando num combate inócuo, numa coisa sem sentido, sem propósito. Está perdendo tempo. Chega lá na frente e olhar e falar assim, o que eu fiz na minha vida? Que vida sem sentido. Que vida sem propósito. E irmão, pode acontecer. Paulo falou assim, eu não. Eu corri a carreira inteira. Eu me cansei, me quebrei, caí, me machuquei, me levantei, né? E eu corri toda a carreira, eu cruzei a linha de chegada, eu lutei o bom combate. Sabe o que ele fala? Eu não perdi a minha fé. Quando ele fala, eu guardei a fé. Queridos, como é preocupante ver quanta gente está perdendo a sua fé. Quanta gente está naufragando na fé. Está naufragando. E eu e você fomos chamados para cuidar da nossa fé. Deus deu para nós, irmãos. Deus deu para você. É um presente que Deus deu para você. Amém? Um dom, é um presente de Deus. A fé. Ele colocou em você. Está aí dentro do seu coração. Só que você tem que zelar por isso aí. Você tem que alimentar. Você está alimentando a sua fé, meu irmão? Você está alimentando? Como? A Bíblia diz que, Romanos, né? Romanos capítulo 10, fala que a fé vem pelo ouvir e pelo... Não, irmão, não, acho que você está equivocado. Lá diz assim, a fé vem por assistir e assistir as melhores séries do Netflix. As melhores, tem umas boas, né? Tem ou não tem, irmão? Louco, tem umas lá que eu vou falar para você. E o cara maratona o negócio, hein? Maratona. Você perguntar para ele se ele já leu um livro inteiro da Bíblia? De jeito nenhum. Nem vou jogar você na cova com os leões, é só dizer assim, você já leu a Bíblia inteira? Jesus amado. Tem gente que tem anos e anos de convertido e não leu a Bíblia toda até hoje. Mas imagina que eu vou ficar falando esse tipo de coisa, vou colocar você para baixo, eu quero que você saia daqui animado. Mas ué. Agora você perguntar assim, você assistiu aquela série lá do Satanás, lá, o Game of Thrones? Game of Thrones. Mas assistiu tudo, sabe tudo. Sabe tudo. É demônio saltando na televisão, é Satanás, é capeta, tem de tudo que não presta. E o cara mais assistiu do fio a pavio. O fio a pavio. Agora você perguntar para ele, se ele leu de Gênesis Apocalipse, misericórdia, lógico que não tem tempo, pastor. Eu vi alguém, deve ter feito algum estudo para dizer isso, ele falando, se a pessoa investisse o tempo que ela investiu para assistir algumas séries, alguém já viu esse vídeo aí? Roda na internet, alguns de vocês já viram, né? Diz assim, se você investisse o tempo que você investiu para assistir a série lá, ele fala algumas grandes, Friends é baita, né? Gigante, ficou muito tempo no ar lá, nem sei quantos episódios, não, como que é o nome? Temporadas, porque é por temporada, mudou o negócio, né, irmão? Mudou, a temporada e quantos episódios, é muito. O cara fala lá, dá para você ter lido a Bíblia inteira umas 3 vezes, eu não lembro agora, eu estou chutando aqui, tá, irmãos? A série tal, dava para você ter lido. Mas, irmão, sabe qual é a desculpa? Lá no dia, cuidado com as suas palavras. Vocês já viram que ninguém é obrigado, isso aí é lei, sabia? A lei dos homens fala isso, a fazer prova contra si mesmo. Por isso que todo mundo tem o direito de ficar quietinho. Você vai se incriminar? Né? Mas deixa eu dar um spoiler aqui para você. Não cometa essa loucura. Não cometa. Se você não quer que apareça no telão lá do céu, não está na Bíblia isso aí, irmão, isso é uma brincadeira, tá? Pra vocês não saírem falando aí que o pastor falou, não tem desse negócio, na Bíblia não fala isso, mas é uma brincadeira. Irmão, mas se você não quer que apareça no telão de Jesus lá, Jesus vai ter uma TV de LED assim, bem grande e tal, e na hora que você falar assim, sabe Jesus, eu não tive tempo, ele, vamos ver aqui, vamos ver, você tem certeza que você não teve tempo, criatura? Você tem certeza que o problema foi falta de tempo mesmo? Você tem certeza que o problema é falta de tempo?
Você vai bancar isso aí? Irmãos, infelizmente, aquelas noivas, elas ficaram do lado de fora. Estou preocupado comigo e com você. Eu vou encerrar agora. Continuo domingo que vem, porque vocês não podem sair na frente do pessoal da manhã, eu já estou na frente deles, eles coitados. Nem essa parte aqui eu passei para eles, tá? Mas deixa eu contar uma coisa para vocês, eu estou preocupado comigo. Eu estou preocupado com você, de verdade. Porque quando Jesus falou lá que vai ser como nos dias de Noé, e a gente não vai perceber, sabe, irmãos, eu percebo em mim, eu percebo em você, eu percebo em nós, uma indiferença muito grande. Você está me ouvindo aqui, você está me ouvindo, você vai sair daqui, e vai continuar, eu não quero, mas eu me preocupo, vai continuar, do mesmo jeito, como se nada tivesse acontecido, como isso não tem nada a ver com você. Não, o pastor ele é assim, sabe, irmãos, ele é meio doidinho, o pastor é meio doidinho, e sou mesmo, irmão, eu assumo mesmo, o pastor, ele é exagerado, ele, de vez em quando ele pega umas coisas assim, e ele parece que ele força a barra, e não é que é verdade, irmão, é verdade, mas deixa eu te falar, é porque eu me importo com você, eu estou preocupado com você, eu estou preocupado, de que naquele dia, irmão, eu não sei qual que é o dia, que dia que vai ser esse negócio, pastor? Jesus falou, o dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos sabem, irmão, nem ele quando estava, presta atenção, e hoje, pastor? Meu irmão, hoje Jesus sabe, mas Jesus falou que nem ele sabia, enquanto ele estava aqui. Lembra que Jesus estava aqui nesse mundo como homem, depois que ele ressuscitou e subiu aos céus, a Bíblia diz que ele está à direita de Deus Pai, e ele está, agora, ele não está mais como homem não, ele está como Deus, ele é Deus, Jesus vai voltar como Deus, como Senhor, ele vai voltar para julgar, hoje é diferente, mas irmãos, entenda uma coisa, o dia e a hora eu não sei, mas eu só sei uma coisa, se Jesus viesse aqui agora, se Jesus agora, nesse exato momento, ele diz assim, deu, eu vou entrar com a minha noiva na recâmara, eu me preocupo, irmão, eu me preocupo comigo e com você. Você está preparado? Você tem se preparado? Eu vou encerrar, eu quero orar com você, domingo que vem eu vou continuar essa mensagem, vou falar de mais 2 partes. Hoje, eu estou dando uma tarefa de casa para você, amém? Qual que é a tarefa de casa mesmo? Meditar em Mateus 25, é meditar. O que é meditar, pastor? É pensar. Eu quero que você leia, releia e pense, Senhor, o que isso aqui tem a ver comigo? Não fica pensando nos outros, sabe, irmão, às vezes a gente está na pregação aqui, é comum, eu também entendo essas coisas, fala assim, fulano tinha que estar aqui, tinha que ouvir isso. Você também faz isso, faz ou não faz? Nossa, mas Beltrano tinha que ouvir, se ele tivesse aqui, se ele ouvisse essas coisas agora. Não, nós não vamos fazer isso. Eu quero que você olhe para você mesmo. Sabe, Jesus uma vez disse, e eu encerro, quando o Filho do Homem vier, porventura, ele vai achar fé na terra? Se Jesus vier, ele vai achar fé? Eu não estou perguntando dos outros, não, pastor, o mundo, não estou falando disso, eu estou falando de você, estou falando de mim, agora, sabe, Deus é bom, irmãos, e Ele nos dá esse privilégio, de sermos alertados. Jesus é aquele professor que chegou e deu a prova, está aqui a prova, vai cair isso aqui na prova, e uma das coisas que vai cair na prova é isso aí, é a mordomia. São 3 áreas que nós vamos ser julgados, e a primeira delas é, diga comigo, mordomia da fé. O que você está fazendo com a fé que Deus deu para você? Fique de pé nessa noite.